Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O Salão de Cristal não era apenas um restaurante simples. Era um território. Um lugar onde o dinheiro ditava o tom de voz, a duração dos silêncios e até mesmo a maneira como se olhava para os outros. As paredes, revestidas de mármore claro, refletiam a luz quente dos lustres de cristal importados da Itália. Cada mesa era um oásis de poder. Investidores, políticos, herdeiros, todos reunidos com a mesma certeza, estavam no topo. No fundo da sala, ligeiramente elevado, repousava um piano de cauda Steinway, de um preto profundo, polido a ponto de refletir rostos como um espelho. Era tocada apenas em ocasiões especiais, por artistas convidados cuidadosamente selecionados. Naquela noite, ele permaneceu em silêncio, como se estivesse prendendo a respiração. Ava Johnson se movia entre as mesas com uma bandeja perfeitamente equilibrada. Aos 26 anos, ela havia aprendido a andar sem fazer barulho, a sorrir sem mostrar muitos dentes, a existir sem perturbar. Garçonete, sim. Mas essa palavra não dizia nada sobre o que ela carregava dentro de si. Por baixo do uniforme simples, suas costas carregavam a marca de milhares de horas passadas diante de um teclado. Seus dedos finos e ágeis ainda sabiam o peso exato de cada tecla. O do, os 4, o sol. Às vezes, ela os ouvia em sua cabeça, especialmente quando o mundo se tornava muito cruel. Ninguém ali sabia que aos 16 anos, Ava havia sido admitida em um conservatório de prestígio. Ninguém sabia que ela já havia se apresentado para plateias lotadas, antes que a vida, as dívidas e as portas fechadas a trouxessem de volta a servir aqueles que nunca aplaudem. Na mesa central, rodeado por risos forçados e bebidas caras, estava Richard Whitmore. Um homem para quem tudo parecia já estar ganho. Terno feito sob medida, relógio absurdamente caro, o olhar confiante de alguém que nunca precisou pedir permissão. Richard não estava olhando para o quarto. Ele estava observando as pessoas. E acima de tudo, aqueles que ele considerava inferiores. Quando Ava passou por ele, ele seguiu cada movimento dela. Não com desejo, com domínio. Ele percebeu como ela estava evitando olhar para o piano. A micro-hesitação. O respeito quase doloroso que ela lhe dedicava. Um detalhe insignificante para qualquer pessoa. Mas para Richard foi um convite. Ele pousou o copo lentamente, já saboreando o que estava por vir. Não era a música que lhe interessava. Esse foi o show. Neste restaurante onde o silêncio era um luxo. Ele estava se preparando para transformar Ava em uma atração de entretenimento. E o piano, silencioso desde o início da noite, estava prestes a falar. O tilintar de um garfo contra um copo quebrou o murmúrio silencioso de salão de cristal. Ah, meus amigos! A voz de Richard Whitmore se elevou, clara, confiante, acostumada a ser ouvida. As conversas foram se extinguindo uma a uma, até o maitre virou levemente a cabeça. Richard levantou-se lentamente, ajeitou as mangas do terno e, em seguida, indicou Ava com o queixo. Essa jovem está nos atendendo desde o início da noite. E aposto que, como muitas pessoas em sua posição, ela tem sonhos artísticos. Algumas risadas escaparam das mesas vizinhas. Ava sentiu o sangue fugir do seu rosto. Senhor, peço desculpas-se. Oh não, ele interrompeu, sorrindo. Não fique nervoso. Nós só vamos nos divertir. Ele se virou em direção ao piano. Parece que esse tipo de instrumento inspira os servos. Então vá em frente. Toque. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram para ela. Ava permanece imóvel. Eu não sou pianista, senhor. Era mentira. Mas uma mentira aprendeu a sobreviver. Richard deu de ombros. Perfeito. Isso vai ser ainda mais divertido. Ele tirou um maço de notas do bolso e colocou-o sobre a mesa. Considere isso um bônus. Se você recusar, falarei com o gerente. O diretor. Ava sabia o que aquilo significava. Demissão imediata. Sem direito a recurso. Suas mãos estavam tremendo. Ela deu alguns passos em direção ao piano. Cada passo era um tapa silencioso na cara. Os convidados estavam cochichando. Alguns estavam sorrindo. Outros desviaram o olhar, covardes demais para intervir. Ava sentou-se no banco. O couro estava frio sob seus dedos. O piano parecia imenso, quase hostil. Ela colocou as mãos no teclado e imediatamente as retirou. O que é? Lança Richard. Você tem medo de fazer barulho? Uma gargalhada irrompeu atrás dele. Ava respirou fundo. Naquele instante, ela viu seu pai lhe dizendo: quando estiver jogando, nunca peça permissão. Ela colocou os dedos sobre as teclas novamente. Um acordo simples. Frágil. Hesitante. Depois, uma segunda. A plateia estava prestes a rir.
Mas algo estava apenas começando. A primeira nota flutuou no ar de salão de cristal como uma gota de água caindo em um copo de cristal. Claire, apenas. Perfeitamente posicionado. Uma risada nervosa tentou escapar de dentro da mesa, mas morreu imediatamente. Algo estava errado. Não era o som desajeitado que eles esperavam. Ava fechou os olhos. Seus ombros relaxaram um pouco, como se o peso do mundo tivesse acabado de escorregar de suas costas e se acomodado sobre o piano. Seus dedos, inicialmente trêmulos, recuperaram uma memória mais antiga que o medo. Uma melodia nasceu. Gentil. Melancólico. Não foi uma manifestação. Foi uma confissão. As conversas cessaram completamente. Os talheres permaneceram suspensos a meio caminho. Até os garçons pararam atrás das colunas de mármore. Richard Whitmore franziu a testa. Isso não estava planejado. Ava executou os acordes com uma precisão quase irreal. Cada nota parecia contar uma história. Sacrifícios, portas fechadas, sonhos adiados para amanhã. O piano, silencioso durante semanas, finalmente voltou a respirar. Um senhor idoso, sentado a uma mesa isolada, colocou lentamente a mão sobre o peito. Uma mulher enxugou uma lágrima sem perceber. Ava não jogava mais por eles. Ela estava tocando em homenagem à menina que um dia fora, pelas competições perdidas, para as audições onde lhe disseram agora não. A música intensificou-se. As notas graves ressoavam, potentes e controladas. Então as notas agudas se elevaram, luminosas, quase dolorosas. Richard sentou-se novamente, tenso. É impossível, murmurou ele. Não era impossível. Era simplesmente invisível, até agora. Quando a última nota se dissipou, o silêncio que se seguiu foi mais impactante do que qualquer aplauso. Ninguém se atreveu a se mexer. Ava abriu os olhos novamente. E naquela noite, pela primeira vez, ela levantou a cabeça. O silêncio se prolongou tanto que se tornou desconfortável. Então uma cadeira arrastou o chão. Um homem se levantou lentamente perto do fundo da sala. Terno simples, cabelo grisalho, olhar calmo, porém penetrante. Senhorita, ele disse com voz grave. Você pode me dizer onde aprendeu a tocar assim? Todos os olhares se voltaram para ele. Ava hesitou. No conservatório de Baltimore, ela respondeu suavemente. Antes que eu precise parar. Um murmúrio percorreu a sala. Baltimore. Esse nome ressoava entre aqueles que entendiam de música. O homem assentiu com a cabeça, impressionado. Eu sou Henrique Caldwell, diretor artístico da Fundação Caldwell. Uma onda de choque percorreu o restaurante. A Fundação Caldwell financiou algumas das maiores carreiras musicais do país. Richard empalideceu. Eu já te ouvi tocar antes, continua Caldwell. Há 10 anos. Você era criança. Chamavam você de a menina com o toque de ouro. Ava sentiu a garganta apertar. Nunca me esqueci daquele jogo. E rompeu uma salva de palmas. Tímida a princípio. Então francos. Poderoso. Richard levantou-se abruptamente. Isso é ridículo. Ele lançou. Ela é apenas uma garçonete. O gerente do restaurante aproximou-se, parecendo nervoso. Senhor Whitmore. Mas Henry Caldwell leva ao principal. Não. Você é que está sendo ridículo. Ele se virou para Richard. Você acabou de humilhar, diante de testemunhas, um artista que venho tentando encontrar há anos. A sala prendeu a respiração. E acredite em mim, Caldwell acrescentou calmamente, esse tipo de comportamento sempre tem um preço. Richard tentou rir. Você está sendo dramático. Sem chance. Caldwell pegou o celular. Estou retirando imediatamente meus investimentos de todas as suas empresas culturais. O riso morreu na garganta de Richard. Ava, por sua vez, permaneceu imóvel, ainda incrédula. Pela primeira vez, ela não era ré no julgamento. Era ele. O salão de cristal já não era a mesma coisa. O ar parecia mais leve, como se as próprias paredes tivessem acabado de testemunhar uma verdade que não podiam mais ignorar. Richard Whitmore permaneceu de pé, paralisado, prisioneiro do próprio orgulho. O gerente do restaurante abordou Ava. Senhorita Johnson, peço desculpas. Sua voz tremia ligeiramente. O que aconteceu aqui jamais se repetirá. Ele se virou para Richard. E você, Sr. Whitmore, peço que se retire deste local. Um murmúrio percorreu a sala. Richard abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez na vida, seu dinheiro não falava mais por ele. Ele pegou o casaco, evitando o contato visual. Cada passo em direção à saída parecia uma derrota. Quando a porta se fechou atrás dele, e rompeu uma salva de palmas. Não mundano. Descortês. Uma ovação de pé. Sincero. Libertador. Ava levantou-se lentamente do banco do piano. Suas pernas ainda tremiam, mas seu olhar permanecia firme. Henry Caldwell aproximou-se dela.
Ava, se você aceitar, a Fundação Caldwell gostaria de financiar seu retorno aos palcos. Ele sorriu. Sem condições. Sem concessões. Os olhos de Ava se encheram de lágrimas. Pensei que aquele sonho tivesse acabado. Não, ele respondeu suavemente. Ele estava apenas esperando que alguém te ouvisse. Algumas semanas depois, uma grande sala de concertos estava lotada. No cartaz, um nome brilhava em letras elegantes. Ava Johnson, solo de piano. Quando ela colocou as mãos no teclado naquela noite, ela não jogava mais para provar nada. Ela jogava para si mesma. E cada nota lembrava ao mundo uma verdade simples. O talento não precisa de permissão. Ele só precisa de uma oportunidade.